Ora bem, então vamos recomeçar. E vamos começar na cadeia olímpica. Havia uma cantora que eu muito gosto, que é a Billie Holiday. Enquanto as pessoas iam sentando, ela dizia: enquanto vocês fazem esse barulho, se põem nas cadeiras, eu vou cantando umas coisinhas. Bom, eu também vou recomeçar. Bom. Carlos Amaral Dias. 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 Carlos Amaral Dias, para quem o humor era verdadeiramente uma ferramenta terapêutica. Conheci o professor Amaral Dias na década de 80, quando lhe pedi para ele ser meu supervisor na formação para psicanalista, o que ele aceitou com um grande agrado meu, e desde aí foi realmente um estímulo poderoso que nunca mais se interrompeu ao longo dos anos todos, durante a vida toda do professor Amaral Dias, e que nos levou a grandes aventuras, partilhas, encontros, jornadas, grupos de estudo, que foram de facto sempre com muita alegria, sempre com muita espontaneidade, mas com um grande estímulo e com uma grande capacidade de pensamento e de mobilização que o professor Amaral Dias tinha para todos nós, não é? Na década de 90 fiz a formação para psicodramatista, com todos o que é conhecido, a formação prática, a formação teórica, a supervisão, na qual ampliei muito a minha visão dos grupos. E depois disso mantivemos sempre contacto, até à perda do professor Amaral Dias, que algo inesperado e doloroso para todos nós, e que evocamos hoje nestas jornadas, porque, como todos sabem, pelos motivos óbvios, não foi possível evocá-las antes como desejamos e pensamos muitas vezes, e por isso é com grande saudade, estímulo, amizade, que gostaria também de deixar aqui à família a homenagem que todos lhe prestamos, com grande afeto, com grande ternura, sendo certo que o professor Amaral Dias continuará vivo dentro de todos nós, e assim queremos também, e acho que a homenagem que melhor lhe podemos prestar é mantermos a nossa sociedade viva, ativa, progressiva e com mais colegas e com mais progresso e com mais conhecimento e desenvolvimento, que é aquilo que eu desejo para a nossa sociedade. E, portanto, um grande abraço, de facto, para todos também neste momento de evocação do professor Amaral Dias. Bom dia, sou Maria Moreira dos Santos e tive a honra e a alegria de trabalhar com Carlos Amaral Dias. A sua irreverência e riqueza do ponto de vista intelectual, a sua afetividade são marcas em mim. A propósito da afetividade, escreveu Carlos Amaral Dias: a minha necessidade de compreender tem a ver com a minha necessidade genuína de relação com o outro. Eu vejo como um jardineiro que, colhendo uma flor aqui, um galho acolá, sendo esta flor e galhos
as nossas ideias, os nossos pensamentos, aos quais ele acrescentava o seu imenso saber e a sua imensa criatividade, nos apresentava um belo buquê de saber. Acerca do psicodrama, dizia ele que era no psicodrama que melhor uso se fazia da psicanálise. Muito obrigada, querido Carlos Amaral Dias. Até sempre. Bom dia, sou João Paulo Ribeiro, sou psicodramatista da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo e tenho uma ligação extensa com o professor Carlos Amaral Dias. Com efeito, fui psicodramatizado durante muitos anos com o professor Amaral Dias, fiz supervisão com o professor Amaral Dias, fiz formação também em psicodrama psicanalítico e fui também aluno do professor Amaral Dias. Considero a obra do professor Carlos Amaral Dias uma obra fundamental para o psicodrama psicanalítico de grupo. Com efeito, o professor tem, apenas 2 livros, Palcos do Imaginário e Vida em Psicodrama, e tem uma série de, até alguns artigos, mas, sobretudo, tem uma série de aportes e a forma como trouxe conceitos da psicanálise, do Bion, de Freud e outros, para o psicodrama psicanalítico. Penso que muito lhe devemos e que é muito importante estudar a sua obra no psicodrama psicanalítico. Inês Ataíde Gomes. Pensar psicodrama e Carlos Amaral Dias é pensar sem dúvida em amor. Amor à verdade, amor a uma técnica e a quanto de espontaneidade e de criatividade o psicodrama veio trazer à terapia. O psicodrama é e foi sempre para Carlos Amaral Dias um instrumento único para podermos trabalhar uma série de questões que com a análise demorariam muito mais tempo a virem à superfície. Pensar em Amaral Dias em psicodrama também é pensar em sapatos a voar de uma ponta da sala à outra, ou é, por exemplo, falar-vos do meu cabelo azul. Há no psicodrama este rasgo de possibilidades e de criatividade que é único e que Amaral Dias nos traz e nos trouxe sempre com a sua personalidade forte e com a sua forma de trabalhar e de agir. Muito obrigada, professor Amaral Dias. Do I dare disturb the universe? É a pergunta que T.S. Eliot faz a si próprio e que lança ao mundo, continuando a explicar que um minuto tem tempo para decisões e revisões que um minuto pode reverter. E se me perguntam qual é que é o legado que Carlos Amaral Dias me deixou, portanto, e que eu posso deixá-lo aqui em um minuto, é este o legado, portanto, esta capacidade de continuarmos a pensar e a repensar as nossas decisões e de não mantermos os nossos pacientes num sítio, portanto, do qual eles não poderiam sair, que é o sítio da nossa decisão e que é o sítio do nosso primeiro pensamento, ou o sítio da nossa primeira hipótese terapêutica. Não foi só isto que ele me deixou, mas este é definitivamente um dos mais importantes legados dele. Quero aqui também deixar algo mais, que é a generosidade dele, a generosidade que ele sempre teve enquanto professor e enquanto pessoa com vontade de passar o seu conhecimento. Muito obrigado, Carlos Amaral Dias. Olá, o meu nome é Joana Gonçalves. Conheci o professor ainda como professor universitário no ISPA. Fui paciente e depois fui ego auxiliar durante cerca de 15 anos no grupo Psicodrama. Para mim, falar do Carlos Amaral Dias é falar de amor à verdade, de espontaneidade, de vaidade, de humor e de muitas outras coisas. Aprendi que o amor à verdade é muito libertador. Aprendi que é possível discutir e zangar-nos e dizermos que não, e que isso não destrói as relações, transforma e elas ficam ainda mais fortes. E aprendi a acreditar em mim, porque ele acreditou muito em mim e acredito que terá feito isso a muitos outros profissionais e a muitas outras pessoas. Obrigada por esta oportunidade. Até já.
Quando conheci Carlos Amaral Dias, nos anos 80, ele era um analista muito talentoso e eu uma candidata. Amaral Dias, dotado de grande intuição clínica, tinha uma enorme imaginação ativada sempre pelo prazer da leitura que transportava todos nós pelo seu enorme gosto em partilhar e ensinar. Movia-se com grande naturalidade em diferentes campos do ensino e da clínica. Gostava muito de trabalhar com grupos e de os dirigir. Os grupos de psicodrama, os grupos bionos, os simpósios, os workshops, foram tempos de trabalho e amizade extremamente ricos e fecundos. Foi um bom organizador e dinamizador, criando e dirigindo a Sociedade de Psicodrama Psicanalítico e também a Sociedade de Psicanálise em diferentes períodos. Uma palavra para os seus livros, outro legado importante. Sinto uma enorme pena pela sua morte, sobretudo pelo silêncio que se instalou entre nós a partir de 2007, quando não foi mais possível discutir questões fundamentais, resultando de diferenças insanáveis entre nós. Termino com um adeus saudoso por tudo aquilo que fomos e vivemos. Raquel Cabeleiro Ferreira. Eduarda Carvalho, eu tive um grande privilégio de ter me relacionado com o professor Carlos Amaral Dias, enquanto formanda da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo, e guardo com uma bonita memória a forma, a leveza, a inteligência e a grande criatividade e sentido de humor com que o professor Carlos Amaral Dias transmitia o seu conhecimento, as noções de psicopatologia, enfim, todas as questões da natureza humana. Muito grata por isso. Olá, sou a Paula Lucas e venho falar-vos do professor Carlos Amaral Dias. Pensar no professor Carlos Amaral Dias é pensar no meu crescimento como profissional e como pessoa. Devia ter uns 20 anos quando entrei na sua sala de psicodrama pela primeira vez. E logo percebi que entrava num espaço onde a criatividade e as possibilidades não tinham fim. Lembro-me de reparar nos banquinhos de madeira onde nos sentávamos no psicodrama e como eles serviam apenas para nos sentirmos algo desconfortáveis e nos colocarem prontos para a ação. Mas também me lembro que logo descobri que a ação no psicodrama é indissociável do pensamento, que a integra e lhe dá sentido. Lembro-me de perceber a riqueza das técnicas do psicodrama e de como o professor as levava sempre um pouco mais além, como numa realização simbólica, em que a interpretação aparece sem darmos conta, num reino longínquo ou numa floresta distante. Durante muitos anos como supervisor, lembro-me da sua capacidade de escuta, de me desafiar a pensar e a sonhar, da sua presença segura e do seu olhar afetuoso que me fez acreditar em mim e me fez ser a mulher e a profissional que sou hoje. Obrigada, professor. Quero partilhar convosco a emoção que sinto por estar a participar nesta homenagem a Carlos Amaral Dias, a quem me ligam, laços afetivos extremamente profundos. O Amaral Dias é um amigo de longa data, ainda que nos últimos tempos da sua vida nos tenhamos afastado um pouco. Quero expressar aqui, na sua ausência e presença, a minha profunda gratidão por um espaço de aprendizagem e de vivificação de prazer, de saberes, que através da sua extrema inteligência e prazer de partilha trouxe a muitos de nós. Aliava o afeto à inteligência, ao prazer de estudar e confrontar opiniões sobre a complexidade do ser humano, sobre a psicanálise e sobre o psicodrama, de uma forma tão inovadora e abrangente, sobre interpretar enquanto factos de saber e de experiência clínica, filosófica e cultural. Esta homenagem levou-me a revisitar o que conheci dele, não só como profissional, mas também e sobretudo como ser humano. Eu deixar deslizar-me nas minhas memórias, nas minhas emoções, reencontrei vivências do passado e do presente. Memórias que são omnipresentes na construção das relações, que nos permitem lidar com o desaparecimento, com o surgir das diferenças e das ausências, enfim, com a saudade. Dele, guardo a gargalhada, a forma apaixonada de ser e de estar na vida, o desejo incessante de saber e de ensinar, o prazer de pensar e partilhar. O seu espírito inquieto levava-nos a ampliar as nossas asas, fomentando as ideias originais
inquietação produtiva, a criatividade. As suas capacidades didáticas e de inteligência fomentavam um contínuo atribuir de portas a novos tempos e espaços, permitindo-nos revisitar emoções, viajar no pensamento, tecer sentidos sobre a loucura, a dor, o sofrimento, nas suas nuances do estranho, do desamparo, da finitude, da morte. Do amigo que tive o privilégio de conhecer, teria muito, mas muito mais para falar. Do incansável estudioso e da forma sábia e generosa como transmitia o seu conhecimento. Muitos, mas muitos de nós lembram-se muito bem. Obrigada, Amaral Dias. Faz-nos falta. Guardaremos sempre a sua presença, mesmo na sua ausência. Até sempre, meu amigo. Até sempre. Falar de Carlos Amaral Dias é falar de alguém que me acompanhou durante uma boa parte da minha vida, que me ajudou a construir o que sou hoje, tanto pessoal como profissionalmente, e que deixou saudades. Ele tinha uma característica, era uma pessoa profundamente inteligente, muito curiosa na vida, muito curiosa nas pessoas. Passava a vida à procura do que é que as coisas significavam, como é que podiam ser ligadas umas com as outras, e era muito generoso nesse conhecimento que ia fazendo. Tinha mesmo muito prazer nessa partilha. Portanto, foi um dos melhores professores que eu encontrei, porque ele tinha o cuidado de fazer uma mistura entre uma linguagem que era racional, mas também muito imagética, portanto, tocava muito, conseguia passar não só o conhecimento em termos racionais, mas também um conhecimento emocional. Conseguia fazer essa ligação. Portanto, e era muito generoso, era muito curioso, muito criativo e muito generoso no seu conhecimento. Foi com ele que eu descobri o psicodrama, fiz com ele a formação intensiva de psicodrama. Ele queria que nós fôssemos psicodramatistas psicanalíticos de grupo, que era exigente, nem sempre correspondemos, mas tentávamos. E ele continua, apesar de já cá não estar, e ele continua comigo, porque muitas vezes quando eu descubro coisas novas ou resolvo fazer percursos um pouco diferentes, é como se eu tivesse a companhia dele, porque seria uma coisa que ele também faria. Ensinou-me isso, ensinou-me a não ter receio de descobrir novos caminhos por mim próprio. E agradeço-lhe isso, por isso ele... E foi uma pessoa muito importante na nossa sociedade de psicodrama e também na psicanálise. Olá, eu sou a Maria João Regala. Tive a sorte de ter contacto desde cedo com o professor Amaral Dias, que foi para mim um verdadeiro maître à penser, alguém com uma vitalidade intelectual fora de série, com um humor mordaz, com uma grande criatividade e com uma grande vontade de transmitir. Dos vários contextos de aprendizagem em que me cruzei com o professor, apenas um deles tinha a ver com o psicodrama. Foi um grupo de supervisão no qual o professor me permitiu participar há cerca de 12 anos e trago para aqui um pouco dessa experiência porque foi um grupo muitíssimo interessante para mim pela sua diversidade. Era constituído por pessoas vindas de vários quadrantes, do psicodrama moraniano e do psicodrama psicanalítico, da academia e da clínica, pessoas de várias gerações, de várias proveniências, e desta riqueza resultava uma possibilidade de diálogo e uma vitalidade impressionantes e muito características das plateias que geralmente rodeavam o professor Amaral Dias. Este entusiasmo vibrante, esta vontade de aprender, que era também alimentada pela vontade do professor de transmitir, esta diversidade que permite o novo, esta abertura à diferença e esta possibilidade de acolher até quem nada sabe e está recém-chegado e quer ouvir, como era o meu caso no momento, são as coisas que mais guardo do professor. E é com este entusiasmo e com esta abertura ao novo e com esta vontade de aprender que espero continuar acompanhada pelo professor Amaral Dias ao longo da minha prática clínica, ao longo da minha vida.
pouco minuto para falar do que fez e da falta que faz Carlos Amaral Dias no psicodrama psicanalítico. É também pouco para falar das saudades que ele deixa. No entanto, talvez há uma imagem que para mim pessoalmente resuma o seu papel central na nossa formação e na nossa vivência, na nossa experiência de psicodrama psicanalítico, que é a forma como ele se divertia num grupo e a forma como se divertia a ensinar também, mas principalmente na prática clínica. Ele brincava e gostava de brincar e ensinava a brincar. E então a imagem que me vem são aquelas sobrancelhas gargalhantes que se riam de corpo inteiro, de boca cheia, nas cenas que propunha fazer e no que ia acontecendo. Curiosamente, embora o professor me perdoe, mas talvez pelas suas sobrancelhas gargalhantes era mais winnicottiano do que pensava, porque, como dizia Winnicott, o primeiro objetivo de um terapeuta é ensinar o paciente a brincar, e para isso ele tem que saber brincar. O professor ensinou-me a brincar, estou eternamente grato por isso, e todos os dias brinco com ele ainda. Obrigado, professor. Boa tarde. Foi-me pedido para eu fazer um vídeo para homenagear o professor Carlos Amaral Dias. E fica difícil pôr em palavras o que eu senti em trabalhar e partilhar com ele mais de 20 anos de um grupo psicodrama, onde me foi pedido para eu interpretar 1000 palavras e 1000 sentimentos e 1000 ações, sendo que, obviamente, o professor era aquela pessoa que pensava e acontecia. E, portanto, foi um maior orgulho pertencer a este grupo de trabalho, que nós fomos os dois, esta dupla, em que eu aprendi imenso, em que ele me ajudou a compreender e olhar os outros de outra forma e ser simpática e empática com o sofrimento do outro, e sobre isso ser capaz de pôr em ação sentimentos 1000 e emoções 1000. Portanto, é com o maior orgulho que eu trabalhei e fiz parte desse projeto, e sei que ele nunca irá deixar de estar entre nós, porque enquanto houver, como ele dizia, alguém que lembre e fale e transmite o que aprendeu e viveu com alguém, essa pessoa não desaparece e não morre, apenas muda de estado. E eu terei sempre o professor comigo, assim como eu espero poder partilhar o professor que tenho comigo para futuras gerações. Catarina Neves, sobre o professor Carlos Amaral Dias. Parafraseando os poetas, da janela do meu quarto vejo o mundo. Tenho um mundo de poesia para ver. Do início foi a voz que ouvia na rádio que me levou ao professor Amaral Dias. Deu-se o caso que, justamente há cerca de um ano atrás, num dos seminários de psicodrama psicanalítico que recorri à época online, me apercebo que da minha janela, onde me sento e sentei durante tantos e tantos dias de confinamento para as sessões online, me apercebo que vejo esta rua, a rua onde vi encontrar pela primeira vez o professor Amaral Dias. Tinha conseguido marcar com ele uma primeira entrevista e estávamos algures em maio e junho de 1995. Assim, de um pedido de ajuda, o professor Amaral Dias transforma numa análise pessoal e mais tarde numa análise didática. No final desta entrevista, ele despede-se tranquilamente, dizendo: até setembro. Amaral Dias via sempre muito, muito mais longe. Muito para além da espuma dos dias, vislumbrava e transmitia o que éramos, o que podíamos ser, o que seríamos, e com clareza e verdade transmitia isso. Amaral Dias é seguramente para mim compaixão, verdade, sabedoria, criatividade e ver sempre tanto mais além e transmitir com confiança isso. Para mim, ficará sempre as suas intermináveis e ruidosas gargalhadas, risadas sobre o mundo,
e sobre ele próprio e sobre nós próprios. Muito obrigada, professor Amaral Dias. Até sempre. Olá a todos, eu sou a Dora Lourenço e se calhar para começar vou usar este livro, que é Os Palcos do Imaginário, que todos nós conhecemos, e vou começar com uma citação do professor Carlos Amaral Dias neste livro, e que diz o seguinte: o paradoxo aparente do psicodrama nasce do confronto entre um setting estruturado e o pedido de espontaneidade feito ao grupo e ao indivíduo. Acho que se aplica um bocadinho aqui, porque estou a tentar também ser espontânea e falar do professor Carlos Amaral Dias e daquilo que ele nos ensinou, ou pelo menos que a mim me ensinou e que me desafiou. Eu comecei a minha formação no psicodrama psicanalítico de grupo, num grupo mais restrito, penso que em 2001, 2002, juntamente com uma série de colegas. Foi muito entusiasmante. O professor Amaral Dias era um ótimo comunicador e era muito desafiante na forma como nos punha a trabalhar e nos punha a pensar. De seguida fiz a formação depois, a partir de 2003, na Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo. Éramos alguns a fazer essa formação, foi um momento muito emocionante também. Aprendemos muito também com os outros formadores que com ele tinham feito já um percurso no psicodrama psicanalítico de grupo, e queria mesmo expressar a minha grande gratidão por esse homem tão generoso. Aliás, fiquei aqui a olhar para os livros que tenho cá em casa e que são uma série deles. Tenho a sorte até de ter aqui alguns com dedicatórias. Este, por exemplo, tem uma dedicatória que diz: para a teimosa da Dora. Não faço a mínima ideia porque é que ele escreveu isto. Mas enche-me de contentamento e fico muito satisfeita de ter podido ter esse privilégio de contactar com esse homem tão criativo, tão generoso no seu conhecimento e que nos ensinou tanto. E, portanto, o meu grande bem-aja ao professor Carlos Amaral.